Romanos 12, versículo 2. Vamos ler juntos, em uma só voz, o que diz a palavra do Senhor? E não vos conformeis com este... Amém. Semana passada eu estive de férias e como é bom descansarmos, como é bom termos um tempo em que podemos ter ali um descanso do nosso corpo, como é necessário. E eu gosto muito das férias, porque as férias elas nos proporcionam, ou pelo menos deveria nos proporcionar, um tempo maior de qualidade com Jesus. E eu pude aproveitar as minhas férias, aumentando a intensidade das minhas devocionais, do meu tempo de conhecimento, de busca. E eu decidi que nas minhas férias eu iria estudar a respeito do livro de Romanos. Então eu dediquei todo o período ali em que eu estive em casa, estudando capítulo por capítulo do livro de Romanos. E o quão poderoso é esse texto das Escrituras. O quanto o Senhor tem a nos ensinar através dessa carta. E hoje, antes de começar a mensagem, eu queria contextualizar os irmãos a respeito da carta de Romanos. O motivo pelo qual ela foi escrita e alguns pontos específicos que Paulo queria nos alertar quando escreveu o livro de Romanos. Paulo, quando ele escreve a carta aos romanos, ele estava querendo mostrar que tanto os judeus quanto os gentios eram pecadores. Eram pecadores e necessitavam de Cristo, para que Cristo transformasse e renovasse o coração, a mente deles. E ambos, sendo pecadores, necessitavam serem encontrados por Cristo, para que através da salvação, do perdão dos pecados, pudessem ser perdoados. Então o contexto de Romanos é Paulo nos alertando ao quanto somos pecadores. É Paulo nos alertando ao quanto necessitamos e precisamos de Cristo. E Paulo ele apresentando para nós o que nós precisamos para termos os nossos corações transformados pelo poder de Cristo Jesus. Então, se você gosta de anotar, para depois conseguir ter uma facilidade maior de entender, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo ele vai falar a respeito do pecado. Paulo ele vai nos alertar a respeito do pecado. Paulo vai nos alertar que tanto os judeus quanto os gentios, ambos eram pecadores. Ambos necessitavam de Cristo. E esse texto, esse é o poder da hermenêutica, da teologia. É de que o texto que há muito tempo falou aos nossos corações, nos dias de hoje continua falando. Então nós também carregamos o pecado nas nossas vidas, nascemos em pecado. Então do capítulo 4 até o capítulo 8... Paulo ele vai apresentar a justificação pela graça. A única forma de sermos libertos, de sermos perdoados dos nossos pecados, não são pelos nossos méritos, não é pelo que nós podemos fazer, não é pelo que nós podemos entregar a Cristo, não é pelo que as nossas mãos podem contribuir para o Evangelho. A salvação, o perdão dos nossos pecados é somente por Cristo Jesus. É somente pela justificação, é somente pela graça, somente Cristo pode perdoar os nossos pecados, somente Cristo pode nos alertar a necessidade de mudança da nossa alma e da nossa postura. E então do capítulo 8, nós temos uma das formas mais íntimas em todo o Evangelho, que Paulo nos dá, ao nos referirmos a Jesus, ao nosso Deus como Abba. Abba, nosso paizinho, a forma mais íntima
Então Paulo ele faz uma cronologia aqui de pecadores, salvos e filhos amados por Cristo Jesus. Queridos, nós somos salvos pela graça, e essa graça nos torna filhos, o qual nós temos o privilégio de chamar Deus de Abba, nosso paizinho. E então, nós chegamos do capítulo 12 até o capítulo 15, em que Paulo ele nos dá 4 exortações práticas. A primeira delas, a necessidade da consagração total. A segunda, a vida no corpo de Cristo. A terceira, as responsabilidades políticas e sociais que nós temos. E a quarta, como tratar as controvérsias entre os espiritualmente fracos e fortes. Então esse é o contexto. Esse é o contexto da carta de Paulo. Então nós chegamos no versículo de hoje. Eu queria pedir para o Vi colocar novamente. Romanos 12, 2. Essa versão que nós lemos eu gosto muito, mas Vi, você puder colocar a nova tradução, a NTLH, por favor. Romanos 12, 2. Nós vamos ler novamente, agora que nós entendemos esse contexto, nós vamos chegar na mensagem. Dá para pôr, Vi? Tá. Vamos ver. Olha, essa nova versão, ela tem algo específico que eu gosto muito. Ela diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas o que? Deixem que quem? Deus transforme. Deixe que Deus os transforme. Queridos, não é a igreja, não são os presbíteros, não são os pastores, não são os diáconos, é Deus, somente Deus, que tem o poder de transformar as nossas vidas. Somente Deus é o responsável por todo o processo de mudança e de transformação das nossas vidas. E o tema da minha mensagem de hoje é a renovação e a transformação das nossas mentes. A renovação e a transformação da nossa mente. Nós precisamos ser transformados por Cristo Jesus. Existe uma necessidade de todos aqueles que foram encontrados, salvos por Cristo Jesus, é necessário haver uma mudança. O Evangelho é um convite para que a gente venha da maneira como nós estamos. Mas a partir do momento que chegamos, é impossível permanecer da mesma forma. É impossível permanecer do mesmo jeito. Porque o Evangelho, ele exige de nós uma mudança. O Evangelho, ele exige de nós uma transformação. Então a pergunta central dessa mensagem é: como realmente conseguimos ter uma mente transformada? Como nós conseguimos ter a nossa mente transformada? Como nós conseguimos ter os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas falas, o nosso modo de agir com o nosso irmão, o nosso modo de agir na nossa casa? Como nós podemos ter isso transformado? Como nós podemos trazer luz para aquilo que na nossa vida é a escuridão? E em primeiro lugar, existe uma necessidade. E essa necessidade é que nós precisamos ser encontrados por Cristo Jesus. Queridos, é necessário que todos os filhos tenham um encontro íntimo e verdadeiro com Cristo Jesus. Nós precisamos ser encontrados por Cristo. Nós precisamos nos encontrar com aquele que é suficiente, com aquele que é o único, digno de toda honra, digno de toda glória, e aquele que é capaz de transformar os nossos maus caminhos, de transformar as nossas más ações, as nossas más intenções. E somente um verdadeiro encontro com Cristo Jesus é
possível que a transformação ela exista. Porque quando nós encontramos a Cristo, quando Cristo nos encontra, nós vamos entender que em Cristo, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida, e somente Ele tem o caminho que nós precisamos. E queridos, como nós estamos perdidos? Então nós entendemos que Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu não sei vocês, mas eu sou péssimo de localização. Eu, quando eu tenho que ir para algum lugar novo, eu tenho que colocar no GPS e ir várias vezes, até eu conseguir decorar aquele lugar. Eu recentemente mudei de cidade do meu trabalho, e é um caminho super fácil, mas pelo menos nas 4 primeiras vezes que eu fui, eu coloquei o GPS para garantir que o banco não ia ter saído de lá e que eu ia chegar no lugar certo. E existe algo interessante no GPS, é que quando a gente pega uma rua errada, o GPS ele aponta recalculando rota, para que a gente possa voltar para o caminho certo. E queridos, esse é o convite de Jesus para as nossas vidas. Jesus está o tempo todo nos alertando a necessidade de entendermos que nós estamos pegando o caminho errado, que nós estamos na rota errada, e Ele quer nos colocar no caminho correto. Ele quer nos trazer de volta ao caminho correto, ao caminho que vai permitir que a gente chegue no nosso destino final. Então, quando nós somos encontrados por Cristo, nós entendemos a necessidade de caminharmos no caminho que Cristo tem para as nossas vidas. Mas a palavra também diz que Cristo ele é a verdade. E nos dias de hoje nós temos enfrentado uma guerra de verdades, em que todos os grupos querem dizer que a sua verdade é a única verdade, em que o grupo de lá prega uma verdade, o grupo daqui prega outra verdade, e a gente sai, a gente vai para o trabalho, no trabalho tem uma verdade, no grupo com os nossos amigos tem outra verdade, e nós ficamos perdidos e perguntamos, mas qual é a verdadeira verdade? O que é certo então? Qual caminho eu devo seguir? Em quem eu devo acreditar? Mas a palavra de Deus diz que Cristo é a verdade. E se você quer conhecer qual é a verdade de Deus para a sua vida, ela está expressa na palavra do próprio Deus. Então, quando nós somos encontrados por Cristo, nós entendemos a necessidade de vivermos a verdade que está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus também diz que Ele é a vida. Cristo é vida. Eu não sei se os irmãos sabem, nós já falamos isso aqui algumas vezes. O Brasil, o país em que nós vivemos, é um dos maiores com índice de ansiedade, depressão e suicídio. Eu não sei se você sabe, pode ser que a pessoa do seu lado esteja enfrentando algum desses sintomas, esteja passando por algum desses motivos. A pessoa com quem você trabalha, pode ser que esteja passando por algo parecido com isso. Porque as pessoas elas já não enxergam mais prazer na vida. As pessoas já não enxergam mais a necessidade de continuar nesse mundo. Existe uma frase, o pastor falava sobre isso na quinta-feira, de que existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Cristo. E muitas pessoas estão investindo todo o seu tempo em bens, em profissões, em relacionamentos, em pessoas. Mas Cristo, nada disso vai saciar o vazio que existe dentro de nós. Porque esse vazio só pode ser preenchido por Cristo Jesus. Esse vazio só pode ser preenchido pelo amor de Cristo Jesus, que gera vida nas nossas vidas. Então, quando nós somos encontrados por Cristo, nós entendemos que existe um caminho a ser seguido, existe uma verdade que Ele nos conduz, e existe vida no relacionamento com Cristo. E outra coisa interessante é que nós analisamos, e nós vemos no Evangelho quantas e quantas pessoas tiveram um encontro físico ali com Jesus, no tempo em que Jesus estava como homem aqui na terra. E muitas pessoas iam até Jesus porque precisavam de alguma coisa. Então as pessoas precisavam ser curadas, as pessoas precisavam ter as suas enfermidades saradas.
Algumas precisavam que Jesus trouxesse vida novamente, e as pessoas iam ao encontro de Jesus porque elas precisavam de algo. E muitas vezes essa é a realidade dos nossos dias também. Nós nos aproximamos de Cristo, a gente corre para a igreja, a gente corre para o WhatsApp do pastor, quando nós precisamos de algo. Mas existe um encontro no Evangelho que eu gosto muito, que é o encontro de Jesus com Zaqueu. Sabe por quê, queridos? Zaqueu, ele não vai ao encontro de Jesus porque ele precisava de algo. Zaqueu, ele sobe naquela árvore porque ele queria ver Jesus. Será que nós estamos indo ao encontro de Jesus porque nós queremos algo, ou porque nós queremos ver a glória de Jesus sendo manifestada nas nossas vidas? E é claro que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, Ele nos concede muitas bênçãos, Ele responde às nossas orações, Ele nos concede muitas vezes aquilo que nós queremos, que está alinhado com a sua vontade, mas o nosso desejo principal precisa ser o desejo de ver Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas que queriam ser curadas, Jesus, ele curava elas, e elas continuavam, e elas seguiam a sua vida. Mas quando Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, e Jesus tem um encontro com Zaqueu, o que acontece depois? Para onde Jesus vai com Zaqueu? Jesus vai para a casa de Zaqueu. Jesus vai para o íntimo de Zaqueu. E aqui, queridos, nós temos o momento mais incrível desse encontro. E quando Jesus, ele encontra com Zaqueu, a mente de Zaqueu, ela é transformada e ela é renovada, a ponto de Zaqueu entender que Zaqueu cobrador de impostos, de todos aqueles roubos, de todas aquelas coisas erradas que ele tinha feito, precisava ser consertada. Então o que Zaqueu faz? Ele devolve tudo o que tinha roubado, porque Zaqueu teve um encontro que transformou a sua mente, o seu entendimento, para que ele pudesse entender que o estilo de vida, que as coisas que ele fazia, não agradavam a Deus. Então o encontro com Jesus, o verdadeiro encontro com Jesus, ele precisa gerar no nosso coração arrependimento. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fazemos e que não agrada a Cristo. Nós precisamos nos arrepender, queridos. Não existe transformação, não existe renovação sem arrependimento, sem perdão. É necessário nos arrependermos, e esse arrependimento ele vai gerar a transformação das nossas vidas. Então a primeira coisa que nós precisamos para ter as nossas mentes transformadas e renovadas é sermos encontrados por Cristo Jesus, porque esse encontro vai gerar em nós arrependimento. E a segunda lição, e aqui é muito bom quando nós temos um tempo com Cristo, é porque até aqueles apertões, aqueles chacoalhões que Cristo nos dá, nós conseguimos entender. A segunda lição que nós aprendemos é que a renovação e a transformação das nossas mentes, ela vai revelar quais são os nossos fundamentos. A renovação e a transformação das nossas mentes vai revelar quais são os nossos fundamentos. E aqui eu te pergunto, o que vai ser exposto quando os meus e os seus fundamentos forem revelados? O que Cristo verá quando os nossos fundamentos forem revelados?
O que Cristo verá quando os fundamentos de como estamos construindo a nossa vida, de como estamos levando o nosso casamento, de como estamos nos comportando no nosso trabalho, de como estamos nos comportando dentro da nossa casa, o que será revelado? O que nós temos para apresentar? E aqui o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração, porque muitas vezes nós queremos construir algo grande, nós queremos fazer tantas coisas, e Jesus disse para mim: Igor, é melhor você ter uma edificação pequena, bem fundamentada, do que uma grande edificação superficial. Sabe por quê? Porque a grande edificação superficial, queridos, ela é levantar para ter que reconstruir. Comece com pequenas edificações, comece com pequenas construções, mas bem fundamentadas. Comece com pequenos passos, mas bem fundamentados. Comece com pequenas mudanças, mas bem fundamentadas. Quais são os fundamentos das nossas vidas que precisam ser encontrados por Cristo? Quais são as áreas das nossas vidas que precisam ser encontradas por Cristo? Porque, queridos, não é possível sermos encontrados, sermos transformados e continuarmos tratando mal o nosso irmão. Não é possível continuarmos com o mesmo linguajar, não é possível continuarmos com relações extraconjugais, não é possível continuar roubando no nosso trabalho. Quais são os fundamentos que precisam ser revelados e transformados por Cristo Jesus? Sabe qual que é o grande problema de termos os nossos fundamentos revelados? É que existem áreas das nossas vidas que nós não queremos que Jesus transforme. Existem áreas das nossas vidas que nós não queremos trazer luz. Existem pecados no nosso coração que nós não queremos que Jesus traga luz para eles. Nós falamos: não, Jesus, eu quero ser encontrado, eu quero que o Senhor transforme, mas Jesus, aqui no meu relacionamento extraconjugal, nesse não toca. Mas Jesus, nesse meu vício, nesse aqui não, por favor. Não, Jesus, mas no meu maltratar das pessoas do meu trabalho, nesse não toca. Mas Jesus, não, nesse contrato aqui, não, nesse não, Jesus. Mas Jesus, nessas finanças, nessa aqui não. Queridos, quando somos transformados, quando somos encontrados por Cristo Jesus, a mudança e a renovação que Ele traz sobre nós é completa. Ele muda tudo. Tudo que foi, já foi. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Ei, queridos, aquilo que nós carregávamos, que nos manchavam, eis que faço novas todas as coisas. Aqueles atos errados, eis que faço novas todas as coisas. Mas nós precisamos assumir, nós precisamos declarar que existe algo que precisa ser mudado. Nós precisamos aceitar que existe algo que precisa ser transformado. Que os nossos fundamentos possam estar alicerçados na rocha. O que Cristo diz sobre as edificações? Ele diz que sábio é aquele que constrói sobre a rocha. Sábio é aquele que constrói sobre a rocha. Se eu chegasse, se você quisesse comprar uma casa, e eu falasse para você: olha, eu tenho uma casa, ela é linda. Tem 3 andares, tem elevador, tem piscina, tem tudo que você vai precisar. Porém, ela foi feita sem um alicerce. Mas a casa é excelente. Só não pode chover, não pode ventar, mas a casa é maravilhosa.
Você quer comprar ela? Alguém aqui compraria essa casa? Não. Por que nós fazemos isso com as nossas vidas, então? Então, por que nós estamos construindo as nossas vidas, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, sobre areia? E a palavra de Deus diz que aquele que constrói a sua casa sobre a areia, esse, quando os ventos, quando as chuvas, quando as dificuldades, quando os problemas aparecerem, não conseguirão permanecer. Mas aqueles que constroem sobre a rocha, que é Cristo Jesus, a rocha inabalável, esses, ainda que os ventos, ainda que os mares se agitem, ainda que a tempestade, ainda que os problemas, ainda que a crise financeira, ainda que a doença nos alcance, nós vamos permanecer firmes, porque Cristo Jesus é inabalável e Ele não muda de acordo com as circunstâncias das nossas vidas. Então, queridos, nós precisamos construir as nossas vidas sobre a rocha, que é Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, a renovação e a transformação da nossa mente nos faz experimentar a vontade de Deus, ou seja, aquela vontade que é boa, perfeita e agradável. Coloca o texto para mim de novo, Vi, por favor. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Queridos, a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ainda que a gente não entenda algumas coisas, ainda que a gente não entenda algumas situações, ainda que a gente não entenda alguns moveres de Jesus, a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a renovação da nossa mente nos faz experimentar essa verdade, que é boa, perfeita e agradável. Sabe, é lindo quando alguém que estava perdido é encontrado por Cristo Jesus. E esse encontro, ele gera uma transformação tão grande na vida nas nossas vidas, que tudo fica diferente. Eu gosto muito dos nossos acampamentos, porque Jesus, ele nos permite ver essas mudanças. Tem um acampamento muito especial que marcou a minha vida, em que eu tive 4 amigos que tiveram as suas vidas realmente transformadas por Cristo Jesus. E um deles eu carrego um amor muito especial, que é o Otávio. E, queridos, ver o estilo de vida que ele estava levando, e o estilo de vida, um ministro do Senhor, como é bom. Porque quando nós somos encontrados, nós passamos a experimentar dessa fonte que não acaba, que não se encerra nunca. Cristo está sempre renovando no nosso coração. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos e disponíveis para que Cristo possa fazer aquilo que Ele deseja nas nossas vidas. Que nós possamos estar com os nossos corações disponíveis para permitir que Cristo encontre as áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas. Que nós possamos estar com os nossos corações disponíveis para que Cristo abale os nossos fundamentos, para que possamos perceber que Ele sempre estará do nosso lado. Que Deus muito nos abençoe. Amém.